Boa noite a todos, paz e bem. É um prazer estar aqui mais uma vez para conversar com todos a respeito da nossa doutrina espírita. E hoje nós fomos convidados para falarmos do Livro dos Espíritos, na parte terceira, capítulo 6, Lei de Destruição. Como todos sabemos, as leis naturais são códigos, segundo a orientação do benfeitor espiritual Emmanuel, que trata-se de um código do universo, ou seja, está constante em todos os campos de experiências dos espíritos no universo. Sendo assim, quando nós estudamos as leis naturais, estas, por conseguinte, nos permitirão futuramente, em outras existências, em outras plagas universais, a oportunidade de darmos continuidade a um sentimento único da criação de Deus. Hoje nós vamos falar da lei de destruição. Para nós humanos, de acordo com a nomenclatura, pode nos parecer, sobremaneira, um termo abusivo do ponto de vista do que a destruição representa. Quanto mais quando nós afiguramos na questão de ser uma lei e nos perguntamos, será que Deus criou uma lei no universo de destruição? Será que a importância da destruição, não na acepção da palavra como a entendemos, mas sim na grandeza de que esta palavra representa no nosso entendimento. Se nós nos reportarmos ao livro, a Gênese, nós vamos encontrar o primeiro momento da criação pelos períodos que nos foram favoráveis ao longo de um grande tempo para a construção e reconstrução do nosso planeta. Se formos observar o período primário, secundário, terciário, diluviano, pró-diluviano, nós vamos ver que cada etapa daquela representava uma sequência de anos sob os quais o planeta era movimentado na sua tarefa de destruição, que nada mais era do que uma regeneração do próprio planeta, ou seja, se preparando. Tivemos a era glacial, depois o resfriamento, depois o aquecimento, tudo isso para que nós pudéssemos habitar este planeta. Então a doutrina fala desse tipo de destruição, não um fim absoluto. E como o próprio pensamento de Lavoisier, ele nos reflete e faz a reflexão em torno de nós que no universo, na natureza, nada se faz, nada se cria, tudo se transforma. Até mesmo olhando para cada um de nós vamos observar que nós éramos ontem crianças e hoje já somos adultos. E que no decorrer desse período, muitas transformações foram ocasionadas em nossas vidas. Algumas de caráter de excelência, outras que foram sobremaneira de um certo posicionamento de necessidade. Haja vista, pois, as nossas operações, os nossos tratamentos, as nossas feridas psíquicas e kármicas que trazemos para o expurgo na matéria, que não deixam de ser a destruição dentro de nós nessa transformação gradativa. Mas o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, ele, como era um homem de ciência, ele buscou, através de suas perguntas, possibilitar, sob o seu propósito, naquele trabalho de excelência, inúmeras perguntas para que então os espíritos pudessem responder em abundância, a ponto de entendermos os pontos que se fazem de estudos na noite de hoje, que venham ser a destruição necessária e a destruição abusiva, depois flagelos destruidores e guerras. E nós vamos ver como tudo isso está dentro da inteligência do Criador em prol de suas criaturas. Quando nós lemos destruição necessária e destruição abusiva, nós vamos ver que há duas colocações muito pertinentes
para que a gente possa fazer um estudo de natureza e de foro íntimo. Como diz a destruição necessária, obviamente são aquelas destruições que vão proporcionar, estabelecer diante da sociedade um ponto de progresso para todos os espíritos que aqui vivem. Quando se trata de uma destruição abusiva, a gente já entende que é a mão do homem interagindo mediante o seu próprio egoísmo, ou não, porque o homem também, como uma criatura do Criador, ele está, sobremaneira, colocado no império de serviço transformador do próprio planeta. Haja vista quantas ações, quantas tarefas, quantos serviços o homem, em torno de caráter destrutivo, ele vem possibilitando resultados de excelência. Se nós formos analisar, por exemplo, na destruição necessária, a gente vai ver que é uma lei natural. Então nós poderemos analisar e refletir a criação do mundo, como falamos, e vamos perceber que cada período teve seu estado de destruição natural, para que tudo pudesse atender os objetivos da criação do planeta. Imaginem, pois, se nós ainda não tivéssemos tido, ao longo desses milhões de anos, toda essa oportunidade para que o nosso planeta pudesse ser construído e refinado de acordo com as condições que hoje aqui vivemos. Nós podemos até perceber que, através dos continentes, nós vamos encontrar uma estrutura bem pessoal de cada povo que estão estabelecidos nesses continentes. Nós vamos ver que se aqui a gente passa, os trópicos, existe a América do Norte, que tem naturalmente uma condição climática extremamente diferente da gente, mas aí a gente se pergunta, mas por que isso? Por que o planeta tem esse estado natural onde ele passa por uma série de diversidades? Porque isso tudo se trata a natureza do Criador, as condições de cada espírito, de acordo com cada raça, que não a raça humana, a raça de países que estão se constituindo, porque nós somos espíritos que estamos em viagem constante no universo, não só reencarnamos aqui, temos também nossas existências em outros planos devidos do próprio universo, mas que somos decorrentes de toda uma infraestrutura da qual estamos condensados, e até por uma questão dos polos, que todos nós conhecemos dentro da parte geológica do nosso planeta. No que corresponde à destruição abusiva, é de natureza humana. Analisando, por exemplo, o meio ambiente na atualidade, nós vamos encontrar a preocupação do homem pela sustentabilidade do planeta, através dos cuidados que devemos ter com os recursos naturais não renováveis. Hoje já é uma realidade nossa estarmos naturalmente discutindo esse ponto de vista em relação aos cuidados que devemos ter com o nosso planeta. Não obstante, a sociedade humana, na busca de alimentos para toda a humanidade, como o próprio posicionamento desenfreado do egoísmo humano, vê que há aí uma dicotomia, mas que o homem segue um curso de natureza, onde todo mundo grita hoje, as nossas terras na Amazônia estão sendo ocupadas, por latifundiários, por fazendeiros, que estão lá no exercício dos grãos, dos gados, e os gases que estão trazendo para o planeta um conflito no efeito estufa, por incrível que pareça, por causa do gado de corte. A gente vai observando que, da mesma maneira em que o homem produz para qualificar a vida dos cidadãos da Terra, nós também encontramos ali uma série de mudanças que, todavia, possa construir um freio de possibilidades que possam vir a destruir o nosso planeta nos mais diversos pontos de vista da questão com o meio ambiente. Isso tudo nos faz chamar que esse estado abusivo do homem
nada mais é do que a busca do progresso, porque Deus nos utiliza justamente para isso, para esta movimentação. É a ação em movimento, é fazer com que a gente possa interagir com o planeta, mesmo que por vezes a gente possa estar demonstrando, de certa maneira, uma destruição, mas na verdade tudo isso é um meio transformador. Nós estamos analisando na atualidade, o período da transição planetária. E o que é a transição, a não ser ver o nosso planeta Terra já estabelecendo os seus primeiros passos no plano da regeneração. Mas isto não significa que nós, seres humanos, estaríamos já regenerados, não é mesmo? Todos nós temos um trabalho a fazer no segmento de reajuste das nossas posturas humanas para alcançarmos um dia a oportunidade de nos considerarmos espíritos na condição de espíritos regenerados. Mas tudo isso é natural, porque a transição já significa uma transformação e ela é gradativa. Não quer dizer que todos nós já estejamos na condição de espíritos regenerados, mas sim estamos trabalhando nesse viés. Mas Kardec fez a pergunta ao espírito na questão 728 e perguntou desta forma: a destruição é uma lei natural? Aí os espíritos responderam a Kardec: é preciso que tudo se destrua para nascer e se regenerar. Justamente vai de encontro ao pensamento de Lavoisier: tudo se transforma, inclusive em nossas vidas. Quantos de nós aqui não estamos hoje mergulhados na doutrina espírita, buscando, através de seus apontamentos, esclarecimentos, que venham fortalecer o nosso estado mental? Ontem, diríamos assim, há 10 anos passados, talvez a nossa vida não fosse esta. Ou quem sabe, 10 anos passados, nós estávamos numa outra situação. O que não aceitávamos ontem, hoje já aceitamos com tamanha clareza. Por quê? Porque esta regeneração foi feita dentro de nós. E essa é uma mudança. E, à luz da razão, o dia 11 de setembro, nos Estados Unidos, quando aquelas 2 torres foram atingidas de uma maneira extremamente agressiva, mas que causou um grande espanto na humanidade. O que a sociedade terrena passou a refletir em torno daquele caos? Ela começou a ver o quê? A trabalhar um pouco mais a excelência da humanidade, a pensar no outro. Nós vimos cenas nos Estados Unidos que nos emocionaram bastante. Pessoas em campo de prece, em união de palavras de conforto, pessoas procurando se unir, pessoas que buscavam não a guerra, mas sim o sentimento do amor entre as criaturas. Nós vimos também uma sociedade extremamente bélica, procurando a sua autodefesa, que mergulhara em outros países tentando criar os grandes cataclismos do seu egoísmo pessoal. E o que fez isso? Fez pensar que aquela nação não era a potência que eles imaginavam, porque Deus é misericordioso, é bom e dá a cada um a chance de se modificar. E quando isso não acontece, ele promove exatamente essa lei da destruição. Traz uma hecatombe para que o povo possa pensar em torno de uma mudança interior. Nós, brasileiros, não somos diferentes. Quantas lições em nossas vidas no decorrer do dia a dia, que às vezes abusamos em certos aspectos e chegamos às vezes a ter problemas sérios, seja lá de ordem social, seja de saúde, seja de ordem financeira, econômica, seja de ordem política, na família. E aí então, quando a gente entra num estado de conflito, é ali que a gente senta para pensar. Nada melhor do que a dor para se aprender no caminho do amor. Essa é uma lição que a própria divindade coloca para todos nós, que somos espíritos que já trazemos conosco inata a razão,
sobre a qual devemos todos trabalhar nesse viés de reflexão. Na pergunta 728, ele responde: as criaturas são os instrumentos de que Deus se serve para atingir os seus objetivos. Olha que interessante. Existe o Criador de todas as coisas, Criador do nosso planeta, foi o organizador Jesus Cristo, que vem a ser o coordenador deste planeta. Ele, com uma pleiade de espíritos, organizou este planeta e continua governando esse planeta, dando-nos gradativamente o apoio sobre o qual nós necessitamos. Mas não obstante, o Criador Deus é esse conjunto da criação do universo, né? Ele nos possibilitou a chance de atuarmos como criaturas. Então, quando nós reencarnamos, nós temos a nossa tarefa pessoal e a nossa tarefa coletiva. Hoje, por exemplo, nós temos uma fotografia bem clara nesta casa de uma tarefa coletiva, onde todos nós reunimos em torno de um só sentimento, um só pensamento, sob a luz da nossa razão, para tratarmos de um tema para a nossa reflexão, para o nosso avanço. E o que isso nos produz neste momento? Sairmos daqui refletindo em torno dessas orientações espirituais e fazermos com que isso seja um conjunto de atitudes na nossa vida. Nós vamos pensar melhor o que estamos fazendo pelo bem do nosso planeta, pelo bem dos nossos semelhantes, pelo nosso bem, o que nós estamos construindo aqui nesse momento, nessa sala. Nós estamos reunidos com inúmeros espíritos que vêm aqui em busca também de tratamento. Olha o trabalho regenerativo ocorrendo, onde através de cada um de nós vai sendo tirado os fluidos animalizados para a prática de tratamentos através do ectoplasma, para poder atuar em sala aqui próxima o tratamento a esses irmãos que precisam de ajuda. Aos inúmeros espíritos que nós trouxemos conosco de onde viemos, e vamos fazer com que eles sejam muito mais os nossos amigos do que propriamente aqueles considerados obsessores. Então a gente vê que tudo na vida é uma proposta de mudança, e o que se destrói se reconstrói. Aonde o amor adoeceu, que virou ódio, com o nosso amor nós podemos renovar esse amor que adoeceu num amor do bem, e com isso trabalharmos todos juntos na reconstrução de nós mesmos. Nós vamos falar agora do segundo item, que se chama flagelos destruidores. E na pergunta 737 no Livro dos Espíritos, diz assim: com que objetivo os flagelos destruidores atingem a humanidade? Nós tivemos aí diversas hecatombes, né? Furacão, tufões, maremotos, tivemos o tsunami, né? Tivemos perdas de irmãos em desencarne coletivo, quedas de avião, e a gente começa as guerras, os conflitos dos países. Nós ligamos a TV e vemos na mídia informações assim que às vezes nos deixam perplexos e perguntamos: quando isso vai acabar? E aí a gente fica sem resposta, porque todo dia as informações são cada vez mais catastróficas. Há pessoas até que são dignas de dizer desta maneira por falta de conhecimento: eu não sei onde isso tudo vai parar. Mas em verdade tudo isso faz parte desses flagelos destruidores. E os espíritos responderam a Kardec: para fazê-la progredir mais depressa. Aí a gente pergunta: mas como? Um tsunami vai fazer esse planeta progredir mais depressa? É claro que nós não estamos na América, mas se a gente for ver e pensar no que aconteceu com Nova Orleans quando foi inundada pelas questões dos diques, a gente pode imaginar como aquela sociedade vivia
no seu próprio país, de tanta potência financeira, mas na mais perfeita desordem, desequilíbrios, mortes, destruições e inclusive até de conflitos raciais. Após aquela catástrofe, toda a miséria apresentada, o mundo e propriamente o povo americano se reuniu em torno daquela cidade, daquele estado, e passou a dar uma atenção devida. E passamos a desenvolver um processo para que tudo pudesse encontrar um verdadeiro equilíbrio. Outros exemplos que a gente vê, que a gente pergunta sobre os flagelos destruidores, mas por que ainda tem tanta guerra no nosso planeta? A primeira resposta é que nós ainda não estamos moralmente qualificados para convivermos em perfeita paz. Mas as guerras trazem também verdadeiros resultados positivos para a sociedade. Eu busquei aqui um trabalho do nosso querido irmão, que deixou-nos a seguinte orientação. Vamos supor sobre a guerra, né? O coronel Danilo, ele escreve da seguinte maneira: através da Segunda Guerra Mundial foi possível desenvolver o radar, a energia atômica e grandemente aperfeiçoada a cirurgia plástica para atender os combatentes vítimas de queimaduras e ferimentos. A guerra passou, apresentou todas essas atividades que se transformaram em resultados positivos na guerra e que, consequentemente, estão até os dias de hoje minimizando dores na sociedade terrena. Até então, isso não existia. Como era feito? Mas por que será que Deus permite, o mundo espiritual superior, permite que essa lei de destruição ocorra num planeta como o nosso, de provas, de expiações? Primeiro, porque aqui nos encontramos todos na condição de espíritos imperfeitos. E espíritos imperfeitos precisam ainda passar pela dor para conhecer o resultado do amor. E se nós programamos a dor, porque não foi Deus que criou a guerra, se nós, através da dor que criamos, através do nosso egoísmo, criamos a guerra, Deus aproveita esse estágio para fazer disso uma evolução na humanidade. E nós vamos ver também que a Capricho tem outros segmentos interessantes que vieram com o decorrer dos flagelos destruidores. Vamos analisar e refletir em torno da corrida espacial e armamentista. Também nos possibilitou inúmeros avanços que presentemente são utilizados nos diversos setores de excelência, como a informática, as telecomunicações, a medicina nuclear, satélites artificiais. Hoje nós falamos com o mundo em tempo real. Há 10 anos isso era possível, meus irmãos? Nem um pouco, né? E nós vivenciamos o período da Guerra Fria, onde os americanos e os então soviéticos travavam uma grande guerra espacial no processo de optarem pelo avanço das suas tecnologias. E a Guerra Fria mostrou essa corrida espacial onde o homem começou a pensar, ter que refletir numa velocidade estonteante, a ponto de nos trazer, através de todos os seus materiais de pesquisas, oportunidades que hoje nós temos uma TV a cabo. Nós estamos na nossa casa, o satélite está lá em cima, a gente liga a televisão e temos uma imagem de excelência. Os nossos telefones celulares, quem poderia imaginar 30 anos passados que iria existir um telefone pequenininho? Desde lá do tempo de Graham-Bell, a gente pensar no Graham-Bell naquela dificuldade toda, e hoje a gente está com inúmeros tipos de telefone, até com televisão, que você bota assim na mãozinha, dá um toque, né, e está falando. Tudo isso vem das tecnologias a partir dos flagelos destruidores, porque, como todos sabem, neste período o planeta Terra ficou em perigo, pelo menos na linguagem dessa Guerra Fria, de até uma destruição total da humanidade. O próprio
general Bertrand Russell, ele colocou para a humanidade que seria um plano de desintegração total para a sociedade. Qual era o grande medo? A bomba atômica. Mas a gente vê que hoje em dia tudo isso veio para dar o quê? Hoje nós escutamos na televisão pela manhã e vimos um aparelho que traz um benefício através de uma organização atômica da área nuclear. Não sei se tem alguém aqui médico no momento que poderia nos ajudar a falar a esse respeito, mas que vem falar das cirurgias cardíacas, onde você não precisa ter corte, onde apenas um furinho vai lá, o catéter, e faz, através de movimentações de imagens, de mais de 100 imagens por segundo do seu coração e de suas artérias do coração. Isso não é maravilhoso? Isto é a medicina nuclear. E a gente vê de onde vem isso. Então, quando se questiona, por exemplo, essa linha de ação, a gente vê que tudo no universo e no nosso planeta em especial, por estarmos aqui em condições de imperfeição, tudo é muito grandioso, tudo é muito salutar. O mundo caminha a passos gradativos para o bem e para o progresso e o crescimento. Nós falamos ainda há pouco em meio ambiente, e voltamos a dizer que o meio ambiente, embora traga conflitos perturbadores, tem possibilitado o conhecimento sobre a biodiversidade do planeta e os conceitos de sustentabilidade. Hoje entendo que muitos já se preocupam com a água que consomem, não é? Ninguém mais fica fazendo barba de bica aberta, não é, pessoal? Ninguém mais fica lavando verdura 2 horas debaixo da pia, da bica da pia, não é mesmo, pessoal? Então a gente vai vendo que já há uma preocupação, que os balõezinhos que eram lindos, que subiam o céu e todo mundo cantava a musiquinha em São João, já sabe que hoje eles trazem um prejuízo muito grande para as matas do nosso país e do mundo, porque há não só a destruição das árvores, mas consequentemente dos nossos animais que vão sendo destruídos porque eles não têm para onde ir. E essa consciência hoje já é trabalhada nas escolas com as crianças a partir de 3 anos de idade, já está sendo tocadas. A gente já vê que hoje as novas crianças, os jovens, eles já trazem com eles uma informação muito mais ampliada do que no nosso tempo. Então a gente vai vendo que esse mundo inteligente existe e que é nesse processo de renovação que a gente vai vendo que tudo vai sendo modificado calmamente. Quantos de nós escutamos de nossos filhos e netos, e até bisnetos, que dizem assim, mas esse garoto diz coisas do outro mundo. Não, eu não digo outro mundo, porque só existe um mundo só, pessoal? Ele diz coisas da capacidade de entendimento que ainda o psiquismo dele está fresquinho, ele voltou há pouco do mundo espiritual para o mundo material. E quantos de nós, às vezes, por força da idade, do cansaço físico, do tempo, às vezes levamos mais tempo ainda para entender. Quantos de nós aqui, o pessoal da nossa faixa, que já dobrou o cabo das tormentas, tem dificuldade naturalmente para mexer no computador e o garotinho vai ali, toque, e pronto, está a resposta. Quando a gente pega esses telefones e quer encontrar a lista de pessoas para telefonar e fica lá, bate num, vai no outro, desliga o telefone, a criança chega lá, dá 3 toquinhos e pronto, porque eles já são os espíritos que já vem trabalhando com isso, porque é uma quimera se imaginar que o mundo dos espíritos está atrasado. Não é verdade, não é, meus irmãos? Mas em consequência disso, a gente vê como a doutrina dos espíritos nos traz um tema excelente sobre lei de destruição, e que está lá no nosso Código Universal, e que poderia nos parecer assim um atributo absurdo para os nossos olhares em meio a campo tão religioso. Mas nós não podemos esquecer que a nossa doutrina é, primeiramente, uma ciência, e nós temos que lidar com ela como tal. Nós temos que ter fonte de raciocínio. Tanto é que Kardec respondeu no livro
do que é o Espiritismo, na conversa dele com o cético, que ele diz o seguinte para aquele homem: a doutrina dos Espíritos é uma doutrina para os homens que pensam, que raciocinam, ou seja, para as pessoas que estão interessadas em se aprofundar, porque sendo uma ciência nós temos que pesquisá-la, nós temos que fazer comparação. Não foi assim que a nossa doutrina começou? Fazer comparações, avaliar, não receber de chofre qualquer coisa assim como um ato religioso, não é? Nós temos que entender a doutrina como um campo de ciência, de amplitude, para que a gente possa caminhar juntamente com a própria ciência. E o próprio Kardec disse: um dia, quando a ciência disser alguma coisa contrária ao que colocamos, fique com a ciência. Não foi mais ou menos assim? Porque ele entende dessa maneira. Perguntando aqui os nossos universitários qual é o tempo que a gente tem. Eu deixei a guerra por último para a gente poder ser bem fiel até através das perguntas e respostas, porque nós já falamos muita coisa sobre isso, né? Muita coisa do ponto de vista do tempo que temos, mas a gente vai ver as perguntas de Kardec pela inteligência, da simplicidade, mas da objetividade acima de tudo, e a resposta dos espíritos em torno delas, das suas perguntas. Então vocês poderão, inclusive, ao longo da semana, buscar, né, das perguntas desse tema e fazer uma reflexão depois de tudo, lendo, né, avaliando, tirando suas próprias conclusões. Na pergunta 742, qual é a causa que leva o homem à guerra? Respondem os espíritos: predominância da natureza selvagem sobre a espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos conhecem apenas o direito do mais forte. É por isso que a guerra é para eles um estado normal. Contudo, à medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque evita as suas causas, e quando é inevitável, sabe aliar à sua ação o sentimento de humanidade. Se a gente tomar do ponto de vista esse episódio que ocorreu lá na Noruega, em que um cidadão de onde a gente menos imaginava, tomado pela sua fúria, levou dezenas de pessoas ao estado de óbito, a gente diz assim: meu Deus, isso no Brasil é comum. Todos nós convivemos com isso no dia a dia. Então o nosso estado de barbárie é muito grande. Na Noruega, por exemplo, se vocês saibam, na questão jurídica, aquele homem ficará preso apenas 21 anos. Ele matou mais de 80 pessoas. Aí nós nos perguntamos: mas isso é muito pouco. Por quê? Porque está sempre aqui o nosso estado ainda de dificuldade de pensar assim: 21 anos é muito para esse homem. Na Noruega se pensa que um homem preso, né, por muitos anos é um desperdício, porque existem lá todas as atividades de poder reformar esse cidadão. Lá não é um depósito para cidadãos que transgridem as leis da terra e as leis de Deus. Mas em nossa sociedade a gente verifica que há por nossa parte ainda um egoísmo muito grande, e que nós ainda estamos muito mergulhados, até pelos noticiários, onde quase sempre a gente se deixa por vacilar e nos deixamos encaminhar pelas colocações sensacionalistas dos jornais trágicos, seja de mídia televisiva, radiofônica ou jornalística, ou até mesmo na internet. A gente verifica às vezes o punhado de e-mails que vão daqui para colar com os assuntos mais perturbadores
de ação que estamos falando. Então isso tudo ainda é uma barbárie. Embora a gente não esteja em estado de cativeiro, ou não temos aqui a pena de morte, mas os nossos pensamentos ainda estão em situação, né, de muita dor, de muito ódio, de muita vingança. Isso é o pensamento ainda em nosso país em especial. Mas a gente vê que é a causa que leva o homem à guerra, é o egoísmo. Se a gente analisar que lá na Noruega estão se pensando em 21 anos, que é o tempo maior que tem para manter um cidadão preso, e que ele ainda não comporta 25 anos, antes dos 50 ele já estará se retirando. E isso com a possibilidade de reformar aquela mente, de transformar aquela mente numa criatura do bem. Aí a gente pode fazer a pergunta, vocês reflitam, por favor. Será que dá para reformar alguém em 21 anos? Outra pergunta, analisando a situação de Paulo de Tarso, antes do encontro dele com Jesus e depois do encontro dele com Jesus no caminho de Damasco, nós poderíamos imaginar que um homem pudesse se transformar numa encarnação? Para a gente pensar. Pergunta 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Respondem os espíritos: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. E quais são as leis de Deus? O amor e o perdão. Tão pouco, né, gente? E no entanto nos é tão difícil ainda ter esse tipo de atitude. Por mais que nós venhamos a pensar no amor e no perdão, vira e mexe nós estamos claudicando em torno delas, por palavras, por ações e por pensamentos. Pergunta 744. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Aí voltam os espíritos a responderem: a liberdade e o progresso. Porque na medida que a gente vê que é impossível hesitá-la, então vai haver ali um estado transformador. Não é isso que nós estamos vendo no Oriente? Os nossos irmãos lá numa luta muito grande para buscarem a liberdade, e não há outro meio ainda, enquanto há o império da ignorância, do que a violência. Não é verdade? Pergunta 744. A. Se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que tenha muitas vezes por objetivo e resultado a escravidão? Respondem os espíritos: escravidão temporária para abater os povos, a fim de fazê-los progredir mais rápido. A gente vê que povos saíram das suas crisálidas mediante a uma movimentação dessa natureza. Se a gente pensar que o Japão foi destruído por 2 guerras e hoje é uma grande potência do nosso país, e vemos que é um país que trabalha a não violência, isso nos dá assim um carinho muito grande. Se a gente ver uma Alemanha que foi destruída na Segunda Grande Guerra Mundial, e hoje a gente observa a potência que é a Alemanha, do ponto de vista tecnológico, né, não diria nem humanitário, mas são pessoas que no seu grande conteúdo procuram respeitar as pessoas, embora sejam criaturas consideradas muito frias emocionalmente. Eles são nórdicos, né, gente? Então também tem um outro lado aí, que são grupos que a gente tem que entender que são os grupos reencarnatórios também, né? Vocês sabem que por ali passaram também os romanos, né? Vocês já não viram lá, quem gosta de futebol, já não viram uma águia lá no escudo da bandeira da Alemanha? Pois é, aquilo ali é uma cristalização, possivelmente, como também os ingleses, né, segundo dizem, que são reencarnações de romanos intelectuais, enquanto os americanos são reencarnações de guerreiros
Então a gente vê que a gente vai e volta, né? No Brasil estão espalhados aí, como no mundo todo, né? Porque se a gente, quando estuda a história, a gente vai analisar o quê? As grandes civilizações, elas vão e voltam. Não as civilizações, mas os elementos que fizeram parte destas civilizações. Então a gente vê que a gente reencarna. A gente vai e volta e vai trazendo, né? Se a gente analisar a história do Brasil, a gente vai se encontrar, né, naquelas questões de todos aqueles elementos que passaram aqui, vindos da Espanha, Portugal, né? Nós vamos ver de alguns grupos franceses, de alguns grupos holandeses que estiveram aqui no nosso país e construíram e também ajudaram a desconstruir, a desorganizar uma série de caminhos. É só a gente dar uma passada no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que a gente vai entender um pouco sobre isso. E para finalizar, na pergunta 745, o que pensar daquele que provoca a guerra em seu proveito? Respondem os espíritos: esse é o verdadeiro culpado e precisará de muitas reencarnações para expiar todas as mortes que causou, porque responderá por todo homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. E aí é o trabalho de ação e reação, né? Causa e efeito. Se você fez, você vai cumprir, porque como Jesus mesmo nos deixou, não saireis daí enquanto não pagardes teu último centil. E a gente verifica. Nesta folha que nós recebemos hoje aqui na casa, a gente conhece bem o trabalho do Jerônimo Mendonça, que já tivemos lá e tem coisas maravilhosas desse espírito, né? A gente vê que todo o estado do Jerônimo Mendonça, por estar nesse estágio de reencarnação, deitado numa cama de ferro durante 30 anos, ele era goleiro de futebol lá em Tuiutaba, né? Porque ele, em existências anteriores, acompanhou um caminho muito desagradável. E ele foi o rei Luís lá da Baviera, que vivia numa cama toda ela cravejada de brilhantes. E era um homem que ostentava a beleza, o orgulho, a vaidade. Isto não é contado por mim, é por ele próprio e por Chico Xavier, né? Que foi o homem da relação do Jerônimo Mendonça que salvou ele de ficar pior do que entrevado numa cama de ferro. Mas mesmo assim, como essa história bonita que ele conta aqui, né? Ele era uma pessoa extremamente feliz nessa encarnação, completamente entrevado, a ponto de estar numa reunião certa vez do nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, lá em Uberaba, e entraram porta dentro do centro numa cama de 2 metros de ferro, um peso danado, todo mundo carregando ele, botou a cama e o Divaldo fez a palestra. Ao término, todos aplaudiram o Divaldo Pereira Franco. E o Divaldo, muito gentil, agradeceu a presença daquele trabalhador de excelência, que foi Jerônimo Mendonça. Todos agradeceram, Jerônimo também. Nisso, Jerônimo dá o salto de partida e pede para os colegas retirarem, porque a cama estava atravancando a porta. E disse para o Divaldo, assim, todo entrevado, deitado só de um jeito, que era o que ele podia ficar: viu, Divaldo? Você é aplaudido, mas quem sai carregado sou eu. Boa noite, obrigado e até a próxima. Nós agradecemos ao Gilberto pelo estudo, pela reflexão. Sabemos da importância de pesquisarmos, de termos sempre o livro dos Espíritos, doutrina espírita, né? Nos nossos cursos a gente está sempre refletindo sobre as leis de Deus e a lei da destruição, que ainda causa um abalo tão grande, né, nos nossos corações. É uma força que é usada também de transformação para o bem, para o progresso. Então, tudo de Deus impulsiona para o progresso, para o amor. Somos gratos pelo estudo. Vamos passar agora para a nossa Norma, que vai nos ler a mensagem que foi psicografada.
Amiga querida, os amigos têm o dever e o direito de fazer chegar ao objeto de sua estima o apoio quando preciso. É por isso que, agradecido aos mensageiros que me assistem e que também a ajudam, pedi para lhe trazer estas palavras. Como gosto de vê-la sorrindo, alegre e comunicativa como você é, sabe ver o lado positivo da vida e consegue, para seu benefício, ter o Evangelho de Jesus em seu coração. Seu sorriso, que a enfeita tanto, é constante, e isso faz de você essa criatura que agrada aos que a cercam e a estimam. Já enfrentou, entretanto, situações muito difíceis e que sugaram seus esforços e sua vontade de luta. Mas venceu muitas situações assim. Agora é o momento, e você sabe, de enfrentar um novo desafio. Talvez um dos mais difíceis pelo impacto que provocou no seu íntimo. Como seu amigo, que está sempre, por permissão do Pai, junto de você, chorei também, na hora em que não pude conter as lágrimas. Mas munida de forças, através da oração e dos conhecimentos que já possui, está sabendo enfrentar a nova luta. Os momentos difíceis são sempre motivadores de novos elementos positivos que nos impelem para a frente. E é assim que você precisa ver esse novo momento que vai enfrentar. Quero lhe dizer que não está sozinha. Tenho me dedicado, junto aos instrutores daqui, para fortalecê-la e lhe oferecer a confiança que precisa ter. Confie. Em todas as circunstâncias estaremos presentes para lhe dar apoio e confiança. Guarde no seu coração a certeza que Jesus, o amigo divino, está atento, através desses mensageiros, a todas as situações que você está enfrentando. Sinta nesses instantes de expectativa a companhia amiga de quantos aqui a têm como afeto querido, como este, que pede a Deus que a abençoe, lhe dando a certeza de que estamos juntos hoje e sempre, pelo bem que nos une. Com afeto, Fernando.